Então, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos iniciar aqui nessa terceira parte aí desse nosso primeiro encontro. Vamos voltar aqui falando agora um pouco sobre as gramíneas, né? Dentro da nossa área forrageira, né, aqui na nossa região e na maior parte do país, né, as espécies mais encontradas, né, dentro dessas áreas de forragem são as braquiárias, são do gênero braquiárias. E aí vem as cultivares, né, cultivares diferentes que existem dentro desse gênero, né, sendo que a mais comum, por exemplo, é o Braquiária decumbens, né, que é o braquiária comum, que a gente chama, né, ele é encontrado em maior quantidade dentro dessas áreas de pastagem. Como a gente viu lá anteriormente, né, estima-se que 70%, né, das pastagens, né, de gramíneas do país seja composta pelo Braquiária decumbens, né. Só que aí tem outras espécies, né, que vêm também, que ganharam espaço e que vêm compondo essa área de pastagem, né, sendo que nesse quadro aí, por exemplo, nessa tabelinha, a gente consegue ver, né, as principais, né, espécies de braquiária, né, e aí nessa primeira coluna a gente tem o nome científico de cada uma delas, na segunda coluna o nome comum, né, como elas são conhecidas por região, né, a exigência nutricional dela, né, em relação ao solo, né, e a tolerância dela, né, por exemplo, a seca, a geada, a solo mal drenado e a solo ácido, né, cada uma. E aí vocês vão ver que o Braquiária decumbens, né, ele é um que está aí, né, se adequa melhor a todas as situações, né, pelo menos as situações, né, climáticas e de solo da nossa região, por exemplo, né. Ele é uma espécie, né, de baixa exigência nutricional, ou seja, ele se adapta a solos, né, com baixo teor nutricional, né, de baixa fertilidade. Ele tem uma razoável resistência à seca, né, ele é fraco para regiões de geada, né, ele tem uma tolerância baixa à geada. Solo mal drenado também, né, ou seja, aquele solo encharcado, aquele solo que fica alagado por um período, ele não é o mais indicado para esse tipo de solo. E ele tem uma boa tolerância a solos ácidos, né? Então, por ter essas características, ele é uma espécie, né, que ele é um gênero, né, de gramínea que se adapta bem, né, aos nossos tipos de solo, por exemplo. Por isso ele é uma das espécies mais cultivadas. Mas aí ele vem, né, seguido aí de outras espécies que têm outras características que vão também se adequando a situações diferentes, né? Por exemplo, o Braquiária brisanta, conhecido como braquiarão, né, o Braquiária umidícola, né, que é o famoso quicuio, que a gente conhece como capim-quicuio, né, ele tem baixa exigência nutricional também, ele não é muito resistente à seca, né, ele é razoável à geada, mas ele se desenvolve bem em solos, né, mal drenado, ou seja, aquele solo, né, que fica ali encharcado, que fica muito úmido, que fica até alagado por um período. O umidícola, né, que é o quicuio, ele se adapta bem a esse tipo de solo. Então ele, né, seria uma espécie que nessas condições de solo ele seria o mais viável, né? Então, e ele é realmente também uma espécie muito difundida, muito cultivada aqui na nossa região, justamente para a gente ter, né, algumas áreas com essas características, áreas alagadas, áreas muito úmidas, né? Então ele tem essa capacidade, né, de se adaptar bem, se desenvolver bem nessas áreas, né? A gente tem essas outras espécies, né, tipo capim-angola, a gente tem outras espécies de braquiária e tem, né, hoje já no mercado outras cultivares, né, que foram desenvolvidas dessas espécies aí, né? Nós temos o gênero braquiária e nós temos as espécies, né, desse gênero, que aí está citando algumas delas, e aí nós temos cultivares que foram desenvolvidas, né, que foram melhoradas através de cruzamento, através de melhoramento genético, para poder, né, chegar a obter cultivares mais resistentes, por exemplo, à praga, à doença, né, mais resistente à seca, que produz uma maior quantidade de massa, né, por área, enfim, são melhoramentos tecnológicos que foram, né, inseridos aí nessas cultivares, né, nessas espécies que chegaram a cultivares, né, com características melhores, adaptadas até a determinado tipo de solo, a determinado tipo de região. Mas aqui, né, a gente tem o básico, né, das espécies, né, as características básicas dessas espécies, né. Como eu falei para vocês, né, essa questão do Braquiária decumbens ser, né, o
o mais resistente aí, ter uma melhor adaptação na maioria das áreas, então ele é o mais cultivado, né? Como já foi dito, em torno de 70% das áreas cultivadas seja, né, desse capim. Corrigindo, 70% das áreas de pastagem são com capim braquiária, e dessa área 50% seria o capim braquiária, ou seja, da área cultivada com braquiárias, metade seria com braquiária decumbens, certo? Então ele é aquele braquiária comum, né, o mais comum, que é visto, né, com mais facilidade, né? Aí a gente tem o brisanta, né, que é uma outra espécie de braquiária, já com outras características, né? E aí tá bem detalhado aí. Pessoal, esse material vai estar disponível para vocês, né, para vocês poderem, né, ler, consultar, né? Então, assim, a gente não vai ficar lendo e detalhando aqui, né, todos os slides, né, mas por uma questão para vocês, né, terem isso em mão para poder ler e estar acompanhando, né, a videoaula. Aí tá o braquiária brisanta, né, o midícula, né, que a gente tem aí a questão do capim quicuio, que a gente acabou de falar, que ele tem, né, aí na foto dá para você ver, ele tem essa fácil adaptação a essas áreas, né, que fica alagada determinada parte do ano, né, ele consegue se adaptar bem nessa área, consegue fornecer uma quantidade de massa, né, de massa de folhas, né, satisfatória por área, e tem uma aceitação boa, né, uma palatabilidade boa para os animais. Aí tem, né, o rusisiensis, por exemplo, que já é uma outra espécie de braquiária, né, tá aí o formato da torceira dele, né, a gente tem o braquiária dictioneira, né, já é uma outra espécie, tem uma folha um pouco mais fina, mais alongada, né, a gente tem a braquiária recta aí, né, que é também conhecida, né, como gramão, enfim, tem outras nomenclaturas para ele aí, é uma espécie, né, o braquiária de brejo também, ele tem aquela a característica, né, por exemplo, parecida com o quicuio, né, ele se adapta bem a áreas, né, alagadas, só que ele é muito agressivo, né, ele é um capim que, onde ele é plantado, ele invade, né, a área de outras pastagens que tiver ali próximo, ele vai invadir essa área, ele invade áreas de córrego, igarapé, né, entupindo e prejudicando o curso da água, né, formando aquela que o pessoal chama de capa rosa, né, que é aquela ferrugem dentro da água, né, que é derivada do apodrecimento da matéria orgânica ali desse capim que vai estar lá dentro da água. Enfim, ele é uma espécie muito agressiva, né, então, mas assim, ele tem uma boa, né, justamente por ter essa agressividade, uma boa adaptação a essas áreas de brejo também, né, tá aí, né, é uma imagem dele. Também tem uma boa aceitação, né, inclusive pelos equinos também, né, consome esse tipo de capim. O braquiária mutica, né, que também é conhecido como capim angola ou bengo, né, ele é encontrado vegetado espontâneo, de forma espontânea, né, em regiões de várzea, né, ou seja, aquelas regiões alagadas, né, então ele brota de forma, né, espontânea lá, uma vegetação seria até como considerado em alguns lugares considerado uma pastagem nativa, como a gente viu lá, que é aquele pasto que, né, que depois de tirar da vegetação original ele aparece, né, de forma espontânea. Então tem algumas regiões que acontece isso com esse tipo de capim, né, e ele também tem essa fácil adaptação a essas áreas, né, bem alagadas, bem úmidas, né. A gente tem aí o gênero dos pânicos, né, os pânicos máximos, né, que são chamados, que aí já é uma outra, né, um outro gênero de gramínea, né, mas que também tem uma grande quantidade de área ocupada, justamente por ser uma espécie aceitada, né, por mais tipos de animais, né, por exemplo, os equinos, os ovinos e caprinos consomem ele melhor, né, do que as braquiárias, que algumas nem são aceitas por esses animais. A gente tem uma listazinha das principais, né, cultivares desse gênero, né, de gramínea, que é o pânico, né. Nós temos aí o colonhão, o tanzânia, o mombaça, o maçai, o tubiatã, o centenário, o centauro e o aruanã. Essas são algumas espécies desses cultivares desse gênero aí pânico, né. Aí a gente tem a característica de cada um deles. O colonhão é um dos destaques, né, dessa família, que tem
talvez seja o que seja encontrado em maior quantidade, né, do gênero Pânico. Né, ele tem essa origem, né, uma espécie exótica, né, e tem essa origem na África. É uma planta perene, ou seja, bem duradoura, né, forma torceiras grandes e densas e pode atingir até 3 metros de altura, ou seja, ele é um capim que cresce muito. Né, inclusive pode ser, né, indicado para essa questão da fenagem, da silagem, né, justamente por crescer muito, você produzir um grande volume de massa, né, por hectare. Aí tá, né, a imagem da espécie, né, aí o Tanzânia, né, também com suas características, né, e aí a imagem dessa espécie, né, dessa cultivar, né, o Mombasa, né, que é uma outra cultivar do gênero Pânico, o Maasai, né, Tobiatã, né, e aí os Andropógo, que aí tem uma inúmera, né, quantidade de subespécie aí, né, e aí, né, são várias, né, dentro dessa. A gente quem tiver interesse de cultivar esse tipo de pastagem, ver qual a melhor se adapta, né, àquela região que ele está trabalhando. Aí a imagem desse capim, né, até com no período de inflorescência dele aí, é de fácil identificação. O Sinodon, né, que vem ganhando, né, espaço aí dentro né, das áreas de pastagem, são consideradas as espécies de gramas, né? Por exemplo, aí o Tifton, né, que foi uma espécie que foi muito introduzida aí nessas áreas, né, a grama seda, enfim, outras espécies de grama aí. Tem-se com a grama bermuda, por exemplo, que é a grama comum. Historicamente, né, fala-se que essas espécies elas vieram, né, para o Brasil, assim como outras espécies de gramíneas também, no período da colonização, né? Mas por quê? Essas espécies aí, por exemplo, de gramas, elas eram usadas para fazer cama, né, enchimento de colchões dos escravos, né? Então por isso que eles foram tragos, né, para cá, para poder ser utilizado com essa finalidade, e depois, né, foram se difundidos em forma de pastagem aí, até mesmo pela questão da fenação, né? Ela também é bem utilizada para a questão da produção de feno. As principais, né, espécies aí desse gênero, né, e a grama bermuda, enfim, a grama estrela, né, e outros híbridos que derivam dessa espécie aí vão ser as mais encontradas aí dentro das áreas de pastejo, né, do país aí, né, e a imagem, né, dessas gramas, aí, por exemplo, a estrela africana, né. Aqui a gente tem, né, nessa tabelinha, né, vocês podem aí para observação, o grau de adaptação das espécies forrageiras a baixa fertilidade, né? Nós temos aqui o grupo primeiro das pouco exigentes, né? Por exemplo, o capim andropógo, a Brachiara decumis, o Midícalo resiziensis, eles são espécies que elas são pouco exigentes em fertilidade, ou seja, ela tem uma alta adaptabilidade em solos de baixa fertilidade. Por isso, são as espécies de maior cultivo, né, que vão ser encontradas em maior quantidade nas áreas de pastagem. Temos aí a de exigência média, né, que é o capim jaguará, por exemplo, Brachiara brisanta, o colonhão e o mombaça, né, eles já vão, né, ter uma baixa e média adaptabilidade às áreas de baixa fertilidade, e tem aqueles capim que são muito exigentes, né, em fertilidade, que, por exemplo, o capim elefante, né, que é o Napier, conhecido, e o Tifton, né, eles são de baixa adaptabilidade a solos de baixa fertilidade, ou seja, eles são muito exigentes em nutrientes. Então são espécies que vão necessitar de solos, né,
muito férteis, ou se for cultivado em solos de baixa fertilidade, vão exigir, né, uma complementação, né, de adubação maior, né? Por exemplo, o capim-elefante, né, como eu falei lá na capineira, ele é um dos indicados para uso na capineira, mas também é, né, porque ele produz uma grande quantidade de massa, né, tem um poder de regeneração rápido, tem, né, uma aceitabilidade boa pelos animais, mas também é preciso que ele, né, tenha esse solo fértil, né, disponível para ele, né, poder se desenvolver bem. Então, geralmente nas áreas de capineira a gente tem, né, um manejo de adubação dessas áreas, e às vezes até de irrigação, né, mas a adubação é certo que tem que ter nessas áreas de capineira, para que essa espécie possa desenvolver bem dentro daquela área ali. As leguminosas, né, que são a outra espécie de forrageira mais comum que a gente falou, né? E aí entra aqui a questão do banco de proteína, né, que é uma área, né, semelhante à capineira, é uma área de terra, né, cultivada só com leguminosa, né, que tem um alto teor proteico, né, que essa área ela pode ser utilizada para o pastejo direto, ou seja, os animais podem ser colocados para pastar dentro dessa área, ou também pode ser, né, como fornecer, né, forragem, né, a corte, ou seja, pode ser cortada aquela forragem fornecida para os animais, né? Algumas espécies, né, como o guandu, a leucena, a soja perene, os estilosantes são as mais comuns, né, de se encontrar, né, nesse sistema de forragem de leguminosas, sendo que elas variam, né, também a estrutura física das plantas, né? O guandu, por exemplo, é um arbustivo, a leucena é uma arbórea, né? Já a soja perene e estilosantes são uma espécie já mais rasteira, enfim, tem essa variação aí. O guandu, por exemplo, é uma leguminosa, né, de primavera, verão, né, de porte alto e ciclo semiárido. O guandu, ele é uma espécie que é pouco explorada, né, aqui na nossa região, porém é uma das espécies que melhor se adapta à nossa região, né, porque ele se desenvolve muito bem aqui na nossa região. Quem conhece ele, né, planta ele para outros fins, né, não para o sistema de pastejo, como fornecimento de proteína para os animais, né, já sabe como é que é o desenvolvimento dele, né, mas ele se adapta muito bem, então seria talvez uma das espécies mais indicadas para se ter, né, aqui na nossa região, né, principalmente aqui no nosso município, para se trabalhar essa questão do banco de proteína. Ele é bem rústico, entendeu? Ele se adapta, né, a praticamente todo tipo de solo, se desenvolve rápido, né? Tem uma grande produção de biomassa, né? Também né, todas as leguminosas, ele é um fixador de nitrogênio no solo, ou seja, ele é uma adubação, faz esse trabalho de adubação verde. Então, por exemplo, se eu tenho uma área, né, de um banco de proteína, né, aquela área, tanto eu vou estar tendo, né, forragem, vou estar produzindo forragem para meus animais, como eu vou estar fazendo um processo de melhoramento daquele solo, ou seja, eu posso trabalhar aquela área um período com a leguminosa e depois eu posso vir, né, com outro plantio naquela área, que, por exemplo, pode ser uma gramínea, né, ou se eu posso utilizar ela para agricultura, mas fato é que ela vai estar melhorando, né, a estrutura tanto física como nutricional daquele solo. Aí, né, tem algumas, né, características, né, dessa cultivar, né? Aí ele está falando de uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, né, que tem, né, de estudos, né, feitos pela Embrapa, né, e do potencial, né, dela de fornecimento de massa, né, de proteína, né, e inclusive como fonte, né, de alimento, né, ideal para o período seco, né? E pode também ser utilizado na produção de silagem ou de fenagem também. Aí está a planta, né, do guandu, né, para quem não conhece, né, quem já conhece, né, como característica da leguminosa, né, ele produz bages, enfim, é uma planta bem robusta, bem rústica mesmo, mas bem frondosa também, produz uma grande quantidade de folha, enfim, de galhos, que seria, né, a massa utilizada para forragem. Aqui nós temos um videozinho, né, que vai mostrar um pouquinho dessa questão do feijão guandu aí. Eu queria que vocês assistissem, é bem curtinho, bem rapidinho, vai complementar o nosso aprendizado aqui. Pesquisas com a forrageira Guandu BRS Mandarim, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste,
tem apresentado bons resultados para a recuperação de pastagens degradadas. A degradação das pastagens é um dos principais problemas da pecuária brasileira e compromete o desempenho animal e a rentabilidade dos sistemas de produção. Aproximadamente 80% das pastagens encontram-se com algum grau de degradação, prejudicando a produtividade do setor. No processo de degradação, as pastagens perdem o vigor, a produtividade, sua capacidade de recuperação natural, reduzindo a produção e a qualidade dos pastos. Uma alternativa para reverter esse quadro e garantir o aumento da produtividade na pecuária é a utilização do feijão guandu, que tem contribuído para a recuperação de pastagens. O guandu BRS Mandarim é uma opção viável, porque é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil manejo, serve de alimento para os animais e apresenta alto potencial para a adubação verde, melhorando a fertilidade do solo com a adição de nitrogênio. Antes de implantar o guandu na pastagem, o produtor deve fazer a análise de solo para verificar a necessidade de correção. Depois disso, se necessário, fazer a roçada da área, deixando a pastagem com 10 centímetros de altura. Na sequência, o pecuarista deve semear o feijão guandu com plantio direto na profundidade de 2 a 5 centímetros, com espaçamento entre 40 centímetros e 1,20 m entre linhas, com aproximadamente 10 plantas por metro linear e taxa de semeadura em torno de 30 kg por hectare. A semeadura deve ser realizada no período das águas, de outubro até a primeira quinzena de janeiro. Os animais devem ser levados para a área um pouco antes da florada do guandu e permanecerem em pastejo. Os animais alimentam-se do guandu no início da época seca, quando a planta está em fase de florescimento e formação de frutos. No início da estação das águas, a leguminosa deve ser roçada e o material remanescente ficar sobre a superfície da pastagem, funcionando como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo. A persistência do guandu na área é de aproximadamente 3 anos, sendo necessário um novo plantio. O aumento significativo no ganho de peso vivo dos animais por hectare foi comprovado após os trabalhos realizados pela Embrapa Pecuária Sudeste com o guandu. Para outras informações, consulte a Embrapa Pecuária Sudeste pelo site www.embrapa.br/pecuária-sudeste ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. As sementes da BRS Mandarim são multiplicadas e vendidas pela Unipasto. www.unipasto.com.br. Então, pessoal, nesse videozinho aí deu para ter uma noção, né, do que é o guandu, né, o desenvolvimento dele e a utilização dele, né, no suporte, né, para o fornecimento de forragem e para adubação verde. É uma planta muito promissora, né, de adaptação, né, fácil aí a nossa região e que tem um potencial muito grande, né, para auxiliar aí nessa questão da forragem, principalmente no período, né, de seca na nossa região, né, de pouca matéria de forragem para os animais, né. Nós temos aí a leucena, né, que é uma outra espécie, ela já tem um porte maior, né, mais arbustiva, mas também, né, tem uma aceitação boa para os animais, uma boa produção por área, entendeu? Então também é uma planta bem, sem contar no caráter perene dela, né. Já tem plantios aí com mais de 40 anos que ainda são produtivos, né? Que ainda, então ela é uma planta que se você vai colocar lá, você vai ter ela por muitos anos, né? Fazendo esse trabalho de fornecimento de forragem para os animais, né? Aí é uma imagem da planta da leucena, né? Dá para vocês visualizarem aí, né? É preciso ter um cuidado, né, com a leucena, né? Por quê? Né? Como vocês podem ver, a forma do
do fruto dela aqui, né, das sementes, é esse sistema de bage, né? E quando ela seca e ela abre essa bage, ela estoura e lança as sementes, né? E ela vai lançar essa semente um pouco longe. E ela tem uma facilidade de germinação muito grande, né? Então, se você não tem o controle desse banco de proteína, ela pode se espalhar. E ela pode, o que era para ser uma solução, acaba virando um problema. Ela pode vir virar praga, né, no teu pasto. Então, o ideal é, né, fazer o corte na época certa, para não deixar ela estar florescendo e frutificando, para estar espalhando, enfim, ter esse controle, né, do manejo certinho, né, dessa área do banco de proteína, para poder ter, né, o resultado esperado na questão da leucena. Aí a gente vai ver mais um videozinho, né, mostrando essa questão da leucena como banco de proteína também. Agora é hora de tirar dúvida do telespectador. Uma planta que o seu Jair viu na cidade chamou a atenção dele. Em plena seca, a árvore estava verdinha. Ele então ficou pensando, que árvore seria essa? A gente foi atrás da resposta. E o repórter Tiago França não só descobriu o nome da planta, como também que ela é uma excelente solução para a convivência com a seca. Na cidade, ela é considerada uma praga. Nasce fácil em qualquer lugar, no lote vago e até na calçada, basta encontrar uma brecha. Essa é a leucena, uma espécie de árvore muito encontrada no México e na América Central e que foi introduzida no norte de Minas há mais de 40 anos. A gente está em Canoas, comunidade rural de Montes Claros, na propriedade do seu Jair. Ele ficou impressionado com algumas leucenas que viu lá na cidade e quis saber como é que poderia aproveitar a árvore aqui na roça. Seu Jair, o que chamou a atenção do senhor lá nas leucenas? O que me chamou a atenção na leucena é por causa que a gente, num período muito seco aqui, né, elas verdinhas lá na cidade, com 8 dias que a gente vai lá, eu vi o cara cortando, podando ela, com 8 dias ela já estava com os brotão bonitos, então eu achei que podia ter alguma utilidade aqui na zona rural, né? O senhor pensou que poderia, por exemplo, usar na alimentação do gado? O que o senhor pensou? Na alimentação dos animais, né, de gado. Para tirar as dúvidas do seu Jair, a gente convidou um técnico agrícola da Emater, o Baldo Ferreira, que trouxe até umas amostras da cidade para a gente. Ô Baldo, leucena pode realmente ser usada na alimentação do gado ou não? Pode usar sim, ela é uma planta rica em proteína, chegou aqui no norte de Minas nos anos 70 com o intuito de atender, né, a região. E tem mais, segundo o técnico agrícola, todas as partes da planta podem ser aproveitadas. Utiliza-se os ramos, utiliza as vagens e as partes finas do caule. Seu Jair aproveitou as amostras para já fazer o teste com a leucena. Os galhos da árvore, junto com as folhas e vagens, foram triturados. A bezerra da estrela e depois ela própria, pelo jeito, aprovaram um alimento novo. Segundo a Emater, a leucena pode ser dada ao gado assim, na hora, mas o ideal é esperar 1 ou 2 dias para secar um pouco. É bom desidratar para ter uma maior palatabilidade e para haver um aproveitamento maior dos nutrientes da planta. Além de muita proteína, a leucena ainda é rica em fósforo e cálcio. Pode servir de alimento para o gado de leite e de corte, e até para galinhas e porcos. Mas não pode ser o único alimento dos animais, não. No ideal, que ela não ultrapassa 35% da dieta do animal. O Baldo explica que é fácil plantar a leucena, mas é preciso ter cuidado com as formigas. Você pode fazer o controle da formiga do local com formicida isca, ou mesmo fazer um tratamento da semente na hora que você fazer o plantio. O ideal é esperar que a árvore alcance 2 metros de altura para começar a cortar e dar aos animais. A leucena pode ser ensilada ou usada para fazer feno. O curral do seu Jair, assim como de tantos outros produtores, está praticamente vazio hoje. A seca foi muito, né, que a ração acabou e as canas acabou, tudo acabou, a gente teve que vender para não morrer, né? Para a Emater, a situação poderia ser diferente se a leucena fosse mais popular no campo. Se toda a propriedade plantasse, nós temos certeza que tinha uma maior quantidade de animais nas propriedades, que o pessoal diminuiu muito devido à falta de alimento.
O seu Jair acredita numa recuperação, mesmo estando distante. A gente recupera porque aqui a gente põe mais 30% por cima, né? Aí aumenta mais a ração e ajuda um pouco. Você espera recuperar o rebanho? Espero, sim, se Deus quiser. Tem alguma dúvida? Mande pra gente. Você pode telefonar para a nossa produção, enviar mensagem pelo WhatsApp ou, se preferir, mande sua carta para o nosso programa. Os endereços são... Então, pessoal, vocês puderam ver a questão da leucena, né, usada como alimentação, né, nessa como suporte forrageiro, né? E por mais que pareça que essas plantas, né, tanto o guandu como a leucena, a gente vai falar, né, um pouquinho aqui agora da soja perene também, seja só para regiões de muita seca, né, só para se fornecer nesse período seco. Não é. Ela é uma vantagem por ser uma planta, né, com maior teor de proteína bruta, ou seja, do que a gramínea. Então ela seria uma complementação do volumoso, seria fornecer um volumoso de melhor qualidade, né, para os seus animais, né? Então é uma alternativa a se pensar, né, em se implantar, em se ter na propriedade, né? E logicamente, né, que para esse período seco do ano, que embora na nossa região seja uma região, né, de bom período de chuva, a gente tem um período de seca também, que a gente já vem em alguns lugares aí enfrentando, né, situações de falta de pasto, né, e até de registro de morte de animais por falta de alimentação, né? Então essas espécies forrageiras, né, das leguminosas, elas serviriam também para esse período aí, né? A soja perene é uma outra alternativa, né, como banco de proteína. É uma espécie também bem resistente, que se desenvolve muito bem na nossa região, enfim, praticamente todas as regiões, se adapta bem, né? E tem essa característica aí também de fornecer, né, proteína, né, através do volumoso, quanto também de adubação do solo também. O estilosante, né, uma outra espécie que também se adapta bem, que também é muito... trabalhada, por exemplo, na região do Mato Grosso, né, se utiliza muito, né, a estilosante, né, ela tem esse poder de fixação do nitrogênio no solo, ela tem um alto teor, né, de proteína, tem uma boa, né, aceitação pelos animais, né, tem uma adaptabilidade boa à região, né, então ela é uma espécie também, né, muito trabalhada nesse sistema de banco de proteína, né, de suporte forrageiro aí para os animais, né. A gente vai ver mais um videozinho aqui, né, bem rápido, sobre o consórcio, né, do estilosante com medícula, e com esse vídeo a gente vai encerrar esse terceiro bloco aqui desse nosso primeiro encontro. Definitivamente, as consorciações feitas entre braquiárias e leguminosas forrageiras estão beneficiando milhares de propriedades. Nesse exemplo de consorciação entre a braquiária umidícola e o estilosantes Campo Grande, o resultado é extraordinário. Quem comenta os benefícios e dá dicas de manejo para que o resultado seja ainda melhor é um dos inventores do estilosantes Campo Grande, o pesquisador da Embrapa, Celso Dornelas. O estilosantes Campo Grande, quando foi lançado, né, a finalidade principal dele é estar associado, né, consorciado aí com as nossas braquiárias, com os nossos coloniões aí, o Tanzânia, Mombasa, Maasai, né? E neste caso específico que nós estamos vendo aqui, nós temos aí a braquiária umidícola consorciada, né, de uma forma espetacular, né, onde você está vendo aí um bom desempenho da braquiária e também do estilosantes, os dois numa associação bastante perfeita. Muito embora agora a gente vai comentar depois em relação à parte de manejo, que é fundamental para que você tenha uma boa população de estilosantes e que ela seja mantida por um longo período. No caso da umidícola, ele está indo muito bem aqui porque ela tem um espaçamento maior. Isso dá uma luminosidade que acaba desenvolvendo melhor o Campo Grande. Sim. O princípio básico, né, que a gente comenta sempre é que
você precisa de ter luz para que o estilosante se desenvolva. E o estilosantes, na associação com a braquiária, ele tem um desenvolvimento mais lento do que a braquiária. Então, sempre a gente precisa de cuidar no manejo animal exatamente para rebaixar a braquiária, para que o estilosante tenha luz suficiente para ele desenvolver. Então, neste caso, nós estamos usando aqui na área, exatamente colocando os animais, visando rebaixar a braquiária para que o estilosante tenha disponibilidade de luz e para que a gente tenha, inclusive, sementes que estão no solo possam germinar e formar novas plantas. Isso aí vai contribuir com a persistência. É possível a gente ver isso aqui em várias áreas, né, onde nós temos várias plantas pequenas de estilosantes nascendo entre a população de braquiária. Se você deixar a braquiária fechar por completo, essas plantas vão vir a morrer. Então daí a necessidade de entrar com os animais manejando, né, para que essas plantas de estilosantes tenham luminosidade suficiente. O caso da braquiária umidícola que você perguntou é que ela possibilita, é uma planta que não cresce tanto, né, não tem um hábito de crescimento tão elevado, e com isso deixam alguns espaços vazios que ficam entre uma planta e outra, possibilitam ainda mais essa consociação belíssima que nós estamos vendo aqui. Quer dizer que para o caso da ressemeadura, ela dá certo e obviamente ela dá continuidade para esse benefício que é o estilosante Campo Grande, é preciso atentar muito para o manejo. Não tem dúvida. Sobretudo no primeiro ano. Primeiro ano de formação do pasto é fundamental que você maneje ainda melhor. Por quê? No primeiro ano não tem banco de semente do estilosante no solo. Então, a única planta que tem foi aquela que você semeou em outubro, novembro, né? E quando vai lá para fevereiro, março, as plantas que estão de estilosantes que tem ali são as únicas que tem, não tem semente no solo mais. Aí a gente tem que fazer um manejo de rebaixamento do pasto para que o estilosante tenha luz suficiente, volto a dizer, né? Precisa de luz, o princípio é esse. E, consequentemente, mais para frente, em junho, julho, essas plantas vão florescer e produzir sementes. Uma vez elas produzem sementes, essas sementes vão ao solo, elas caem. E aí, as sementes caindo ao solo, elas vão dar continuidade da persistência da planta, vai ser a base disso aí, através dessa continuidade via semente. Novas plantas virão. É muito comum em área de pastagem de verificar plantas avós, filhas e netas numa mesma área em campo que está sendo manejado adequadamente depois de 3 anos de produção.